Vou mostrar para vocês a resolução de alguns exercícios e vou deixar alguns exercícios também. Vamos começar então por esse exercício aqui de reagente limitante e acesso. Primeiro eu vou mostrar para vocês a equação balanceada. E aí, só para organizar os dados, eu coloquei sobre cada um dos reagentes e produto as respectivas massas molares. O que eu fiz também foi colocar a relação de massa entre eles. Então aqui nós temos vamos dizer que nós temos 1 mol, então teríamos 16 gramas, e se aqui tivéssemos 2 mol, teríamos 64 gramas, se aqui tivéssemos 1 mol, 44, e se aqui 2 mols, 36 gramas. Note que a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Bom, vamos fazer as seguintes suposições então. Se nós tivermos 2 mols de metano e 2 mols de oxigênio, quem vai ser o reagente limitante e quem vai ser o excesso? Vamos fazer um desenho aqui embaixo, olha. 2 quantidades de metano e 2 quantidades de oxigênio. Note que, olha aqui em cima, para cada uma quantidade de metano serão consumidos 2 quantidades de oxigênio. Ou seja, essas 2 quantidades de oxigênio vão consumir essa quantidade de metano, o CH4. E não vai ter mais oxigênio para consumir esse outro CH4. Então vai sobrar CH4 aqui no produto. Ou seja, o CH4 é o reagente em excesso. E teremos como produto uma quantidade de matéria em função do reagente limitante. Ou seja, 2 mols de oxigênio iam produzir 1 mol de CO2 e 2 de água. Da mesma forma, nós podemos fazer outra suposição aqui. Ó. Imagina que nós temos 32 gramas de metano e 64 gramas de oxigênio. Nós observamos pela relação estequiométrica que cada 16 gramas de metano vão reagir com apenas 64 gramas de oxigênio. Então, 64 gramas de oxigênio só vão reagir com 16 dos 32 gramas de metano que temos aqui. Então, a gente já sabe que vai sobrar metano, então ele é o reagente em excesso. E o oxigênio é o reagente limitante. Bom, nós vamos fazer um exercício sobre isso. Temos uma outra equação aqui, a reação de neutralização do hidróxido de sódio reagindo com ácido clorídrico, formando cloreto de magnésio e água. Vejam só, nós temos as massas molares aqui em cima, como eu fiz anteriormente, e organizei as massas, e se vocês somarem as massas aqui, tem que ser a mesma massa. Acho que só não vai dar igual se somar, porque o arredondamento aqui não foi feito igual do outro lado. Mas tudo bem. Suponha uma relação entre 1 grama de cada um, uma reação entre 1 grama de cada um dos reagentes. Quanto de cloreto de magnésio vai ser formado? Bom, nós podemos testar isso da seguinte forma. Nós sabemos que a proporção estequiométrica mostra para a gente que 58 gramas de hidróxido de magnésio estão ou vão reagir com 73 gramas de ácido clorídrico. Então nós temos uma proporção que nós escrevemos normalmente como uma relação que parece que estamos promovendo uma divisão. Então podemos aqui, 58,3 gramas estão para 73 gramas. Se nós fizermos uma continha e dividirmos os 58 por 73, nós vamos achar então que para cada 1 grama de ácido clorídrico vão ser consumidos apenas 0,798 gramas de hidróxido de magnésio. Se nós temos 1 grama de cada um dos reagentes, nós já sabemos que 1 grama do ácido clorídrico vai reagir completamente e vai consumir só parte do hidróxido de magnésio. Isso nos permite dizer que o hidróxido de magnésio está em excesso. A quantidade, então, de cloreto de magnésio produzida vai ser em função da quantidade de ácido clorídrico, 1 grama de ácido clorídrico. Então nós podemos fazer a proposta aqui, 73 gramas de ácido clorídrico produzem 95 gramas de cloreto de magnésio. Foi o que eu escrevi aqui, 73 gramas de ácido clorídrico estão para 95 de cloreto de magnésio. Bom, se essa é uma constante, eu posso perguntar o seguinte: 1 grama de ácido clorídrico vai produzir quanto de cloreto de magnésio?
Quando você fizer a sua continha, vai achar o resultado. Deixo um exercício para vocês. Um caminho um pouquinho mais longo, mas uma outra forma de você determinar quem é o reagente limitante e quem é o reagente excesso. Não deixa de fazer esse exercício. Se você tiver dúvida, me procura. E se você quiser, pode postar aí a sua resolução para eu dar uma olhadinha ou deixa aí um comentário ou uma pergunta. Vamos para esse exercício agora. Eu vou fazer a letra A com vocês e a letra B você vai tentar fazer sozinho. Combinado? Veja a letra A. Então, sempre que a gente vai fazer um exercício de estequiometria, uma coisa que você tem que fazer é escrever a equação química. Depois, fazer o balanceamento. E tentar organizar da melhor forma possível todas as informações. Vamos ler? O cheiro característico do abacaxi deve ser o butirato de etila, composto contendo carbono, hidrogênio e oxigênio. Bom, eu não sei qual é a fórmula do butirato de etila. É que ele vai perguntar. Então eu já coloquei aqui, ó, carbono, hidrogênio e oxigênio. Quanto de carbono? Uma quantidade de matéria de carbono, uma quantidade de matéria de hidrogênio e de oxigênio. Tem que rabiscar quando está fazendo as contas. Então continua que a combustão de 2,78 miligramas do butirato, está aqui. Se é uma combustão, é uma reação com oxigênio, tudo bem? Vão produzir 6,32 miligramas de CO2, está aqui. E 2,58 miligramas de água, está aqui, ó. Organizei os dados, ok? Então, com os dados organizados, a gente pode trabalhar agora para resolver a pergunta. Qual é a fórmula mínima do composto? Vejam só. Todo o carbono do butirato está do outro lado da equação presente no dióxido de carbono. E nós conhecemos a massa de dióxido de carbono. Bom, então é possível a gente determinar pela massa de dióxido de carbono qual é a quantidade de carbono que tem aqui. E a quantidade de carbono que tem aqui no CO2 é a que veio do butirato. Porque no reagente, o único reagente que tem carbono é o butirato. A mesma coisa para a água. O hidrogênio da água só pode ter vindo de onde? Do butirato. Então a quantidade de hidrogênio que tem aqui nesses 2,58 miligramas vieram do butirato. Bom, e para resolver o oxigênio? Temos o oxigênio butirato, o oxigênio aqui que vai reagir. Nós podemos fazer o seguinte. A massa do butirato vai ser o quê? A massa de carbono, de hidrogênio, mais de oxigênio. Se a gente determinar lá atrás a quantidade de matéria de carbono e de hidrogênio, a gente consegue também determinar a massa de carbono e de hidrogênio. Tendo a massa de butirato, a gente consegue determinar a massa de oxigênio. Vamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem que determinar é o seguinte, ó. Para cada quantidade de matéria de CO2, a gente tem a mesma quantidade de carbono. Vamos observar essa tabelinha que eu fiz aqui, ó. Uma molécula de CO2 tem um átomo de carbono. 2 átomos de CO2 tem 2 átomos de carbono. Tá vendo que a relação é sempre assim, ó. A quantidade de carbono é uma vez a quantidade de CO2. Quantidade de carbono uma vez a quantidade de CO2. Então eu posso falar que a quantidade de CO2 é igual à quantidade de carbono. Volta. Tá vendo que eu escrevi aqui? Quantidade de CO2. CO2 igual a quantidade de carbono. Mas deixei a quantidade de carbono na frente, que é o que a gente vai usar lá. Vamos voltar. Outra relação importantíssima que você não pode deixar de lado é a estequiometria. Na verdade, são todas relações e praticamente não tem fórmula. A massa molar é igual à quantidade de massa dividido por quantidade de matéria. Se a gente tem massa, aqui ó, massa de CO2 e que é a quantidade de matéria, nós temos então que fazer aqui uma relação, reajustar essa equação, dizendo então que a quantidade de matéria é igual a massa sobre quantidade de molar. Massa molar, foi o que eu escrevi aqui. Quando você fizer a conta, vai encontrar essa quantidade de matéria. Agora vamos para a água. É a mesma lógica de raciocínio que nós vamos usar para achar a quantidade de hidrogênio, quantidade de matéria de hidrogênio. Só que veja só, uma quantidade de água, de molécula de água, tem 2 quantidades de hidrogênio. 2 quantidades de água tem 4 quantidades de hidrogênio. Está vendo que do lado esquerdo da nossa tabelinha aqui para o lado direito é sempre 2 vezes. Ou seja,
2 vezes a quantidade de água é igual a quantidade de hidrogênio. 2 vezes a quantidade de água é igual a quantidade de hidrogênio. Então eu vou escrever aqui, ó, 2 vezes a quantidade de água é igual a quantidade de hidrogênio. Bom, um erro que eu cometi várias vezes, lá na minha graduação e antes dela, foi escrever assim, ó, porque algum aluno me falou na sala de aula, que a quantidade de hidrogênio não seria igual a 1 sobre 2 a quantidade de água, ou a quantidade de água não seria 2 vezes a quantidade de hidrogênio, mesma coisa escrever. Vamos fazer um teste de hipótese. Olha a hipótese. Vamos ver se é verdadeiro ou falso? Se a quantidade de água for igual a 1, aí eu vou substituir 1 aqui na equação. Eu vou ter que N de H2 é igual a meio. Eu vou lá na minha tabelinha. Se a quantidade de água for igual a 1, N de H2 é igual a 2. Então, esse valor meio aqui é um valor falso. Ou seja, essa equação não representa a realidade. Se você fizer o mesmo teste nessa outra equação aqui, você vai ver que ela representa a realidade. Então, a equação correta é essa daqui. Bom, vou deixar um exercício sobre isso para vocês lá no final, tá? Se você ficou com dúvida sobre essa relação que a gente construiu aqui, lá no final eu deixo um exercício para você fazer e determinar outras relações como essa daqui. Fazendo as continhas, temos que a quantidade de matéria de hidrogênio vai ser igual a essa daqui. Vamos voltar lá então, ó. A massa de butirato vai ser igual a massa de carbono vezes massa de hidrogênio mais massa de oxigênio. A gente sabe que é massa igual a quantidade de matéria vezes massa molar. Professor, você tirou isso de onde? Volta. Olha aqui, ó. Tá vendo a relação? Massa molar é igual a massa vezes quantidade de matéria. Traz quantidade de matéria para cá. Massa igual a massa molar vezes quantidade de matéria. Então eu posso substituir massa de carbono por quantidade de matéria de carbono vezes massa molar de carbono, fazer a mesma coisa para o hidrogênio. Então, eu fiz aqui, ó, fiz as contas separadinho. Para esse termo aqui, nós teremos então 1,716 mg de carbono. E para esse termo aqui, referente ao hidrogênio, teremos essa massa de hidrogênio. Rearranjando tudo, nós temos que a massa de oxigênio então vai ser igual a 2,78 mg, menos as massas que a gente encontrou de carbono e hidrogênio, que vai ser igual a essa massa aqui. E agora a gente pode determinar a quantidade de matéria, que é o que a gente estava procurando, lembra? De oxigênio, que vai ser igual a massa de oxigênio dividido pela massa molar, que vai ser essa quantidade aqui. Agora vamos organizar tudo. Nós sabemos que essas são as proporções de quantidade de matéria de carbono, hidrogênio e oxigênio. Essas em preto aqui que eu coloquei. Só que nós temos que encontrar mínimos múltiplos comuns aqui, ó. E esses números têm que ser inteiros, né? Para NC, NH e NO. Só que a gente achou valores fracionados, né? Olha aqui, ó. Quantidade de matéria de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. Como é que eu faço para fazer isso virar inteiro? Então a estratégia é dividir tudo pelo menor valor. Dividir tudo por 0,048, que é o menor valor. A gente vai encontrar 2,97, 5,95 e 1. Nós não temos números exatos aqui, em 2,97 e 5,95, devido a erros de arredondamento e pode até ser erro dos dados que a gente teve. Medidas têm erros. E esse erro aqui é muito pequeno, menor do que 1%, né, se vocês fizerem a proporção aí. Então a gente pode dizer que esse 2,97 é a mesma coisa que 3. E 5,95 é a mesma coisa que 6. Se você tiver dúvida sobre arredondamento, me procura depois. Cuidado, não vai arredondar 5,7 igual a 6. O erro é muito grande. Aqui a gente está bem pertinho de 6 mesmo. E aqui a gente está bem pertinho de 3. Bom, sendo assim, a gente pode afirmar que a fórmula mínima do nosso composto, do butirato e etila, que tem cheiro de abacaxi, é C3H6O1. Lembra que eu falei que ia deixar um exercício? Lembra essa tabelinha aqui? Um monte de gente fica com dúvida. Então, faça esse exercício. Construa a equação determinando a quantidade de matéria de cada um dos elementos em função da quantidade de matéria dos seguintes compostos. Então, como que seria essa relação aqui para alumínio, oxigênio, hidrogênio, hidróxido de alumínio, nesse óxido de ferro 3 e no ácido sulfúrico? Se você tiver alguma dúvida com relação à equação que você fez, você pode fazer igual eu fiz aqui, ó. Você pode fazer um teste de hipótese. Você primeiro constrói uma tabelinha e você vai saber o que é verdade. Depois você testa a sua equação para ver se aquele valor que você testou te deu um valor verdadeiro.
Se deu falso, tem que refazer de novo. Valeu, galera. Bons estudos!